Oi, eu sou o Sérgio Casadei, da Casadei Vini. Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é a produção de espumantes. Então você vai aprender comigo os dois principais métodos de produção de espumante no Brasil e no resto do mundo. Existem outros tipos de produção de espumante, mas os principais e os mais utilizados ao redor do mundo são os dois que eu vou falar hoje. E eles são o método clássico ou tradicional e o método Charmat. Eu vou começar com o método clássico tradicional, mas eu vou falar daqui para frente apenas clássico. E também vou tomar emprestada a região de Champagne para descrever a produção desse espumante, que foi lá que tudo começou. A região de Champagne fica ao norte de Paris, na França. É uma região fria e é demarcada porque lá só se produzem vinhos espumantes pelo método clássico, que é o método mais elaborado, mais demorado. Lá esse método é chamado de champenoise. Por que eu estou ressaltando isso? Porque aqui no Brasil, nas outras regiões do mundo, os enólogos, as vinícolas que produzem espumantes pelo método clássico podem colocar no rótulo método clássico ou método tradicional. E só em Champagne que pode ser utilizado no rótulo que esse espumante foi produzido pelo método champenoise. Isso são regras, legislações de denominação de origem controlada. Por que Champagne? Porque foi lá que começou. E eu vou falar de uma pessoa muito importante que faz parte da história da região de Champagne e do próprio espumante, que é Dom Pérignon. Mas eu não vou contar a história dele, não vou falar nada antes dele nem depois. Eu vou só mencionar. Mas para você que gosta de história e de leitura, tem esse livro aqui muito bacana. Não estou fazendo propaganda não, eu gosto de ler muita coisa sobre vinho. E esse aqui é delicioso, é só sobre Champagne. Tem história antes de Dom Pérignon e história até os dias de hoje. Esse livro foi escrito pelos mesmos autores, que é um casal de americanos que viveu ou vive na França, e eles escreviam Vinho e Guerra. Também é muito bacana. Bom, história está aqui. Vamos voltar para o nosso método. Eu vou usar às vezes o meu tablet para me orientar, porque é um processo longo, complexo, de muitas fases, ok? Então, Dom Pérignon, ele vivia em Champagne e ele foi contemporâneo de Luís XIV, que é o Rei Sol, que gostava muito de espumante também. Dom Pérignon morava em Oviers, na região de Champagne, e numa peregrinação que ele fez até a abadia de Saint-Hilaire, ele tomou conhecimento da produção desses vinhos espumantes. E ele, voltando para Champagne, ele aprimorou e foi dado a ele o nome de inventor do champanhe. Tá? Cada um fala alguma coisa, mas é importante associar Dom Pérignon, que era um frade beneditino, que não era nem vinicultor, nem alquimista, mas ele produziu um dos melhores e um dos mais gostosos vinhos que nós temos hoje no mundo. Tem uma coisa bastante legal para falar de Dom Pérignon, que foi ele também, nessa época de 1630, 1670, ele passou a utilizar garrafas mais reforçadas, mais robustas, para aguentar a pressão das borbulhas aqui dentro do espumante. Então ele passou a usar garrafas de vidros mais robustas e rolhas de cortiça, que até aquele momento as garrafas eram vedadas com outros materiais, pedaço de madeira, couro, cera, mas ele introduziu a garrafa mais robusta e a rolha de cortiça. Vamos lá para o nosso método clássico. O método clássico, ele se caracteriza principalmente por duas coisas. A fermentação alcoólica, que é o processo de produção de um vinho branco, como todos os vinhos brancos. E uma segunda fermentação, chamada tomada de espuma, que também é alcoólica, mas acontece dentro da garrafa, desta garrafa. Por isso que ela precisa ter paredes espessas e rolhas específicas para aguentar a pressão, já que aqui são produzidas 6 atmosferas de pressão. É como se eu mergulhasse 60 metros no fundo do mar. Essa segunda fermentação é que distingue o método clássico do Charmat. Como se faz então o processo? Qual é o processo
para se produzir o espumante. Até agora eu falei da história, falei das garrafas, mas o enólogo tem a plantação de uvas, são 3 uvas na região de Champagne, e são uvas também usadas na maioria das regiões produtoras de espumantes pelo mundo. São 2 tintas, a Pinot Noir, a Pinot Meunier e uma branca Chardonnay, ok? São 3 uvas. E a maioria dos espumantes que a gente encontra no mercado são espumantes brancos. Então essas 2 primeiras tintas são vinificadas em branco. Significa, eu vou tirar as cascas e as sementes e os bagos e fermentar somente o suco, que é um suco límpido, transparente, de uma cor esverdeada no começo. Então, as uvas são colhidas manualmente, porque o enólogo não quer que as uvas se arrebentem no transporte. Elas chegam na adega, passam pela desengaçadeira para separar o engaço dos bagos, e os bagos vão para uma prensa pneumática, e lá essa prensa separa o suco das partes sólidas. O suco vai para uma cuba de fermentação, com temperatura controlada, e lá o enólogo adiciona, ou eles falam inoculam, as leveduras. Um suco doce, as leveduras vão fazer o processo de fermentação, comer o açúcar e transformar o açúcar em álcool, em compostos do vinho e gerando energia. Então as cubas de fermentação são protegidas e controladas por água gelada por fora. E o mais legal, o gás carbônico. Nessa hora, nessa fermentação, que é para produzir o vinho, o gás carbônico é liberado para a atmosfera. Mas aí na frente esse gás carbônico vai fazer um papel mais interessante. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Feito o vinho, esse vinho leva aí de 2 a 3 semanas para estar pronto. O enólogo pega esse vinho e faz o que ele chama de corte ou assemblagem. Ele faz uma mistura de vários vinhos. Não de várias uvas diferentes, mas de vários vinhos que ele pode ter guardado de 2 a 3 anos para sempre manter o mesmo padrão. Eu não sou tomador de Moët Chandon, que é um espumante que eu gosto muito, mas o Moët Chandon não safrado, ele tem o mesmo sabor e paladar anos a fio. Qual o segredo? O enólogo pega vários vinhos para fazer esse corte. Ele fez esse corte, nasce o vinho base. Esse vinho base, ele vai ser colocado na garrafa para sofrer a segunda fermentação, que é aí que o processo se difere do Charmat. Então, com isso, ele coloca na garrafa o vinho base e coloca o licor de tiragem. O licor de tiragem é um segredo mantido pelos enólogos, porque é uma fórmula secreta que vai dar aroma, paladar, sabor, vai dar cremosidade, untuosidade no espumante. E esse licor de tiragem tem bastante açúcar, um pouco de vinho e as leveduras. Coloca o licor de tiragem aqui e tampa a garrafa do espumante com uma tampinha maior que a tampinha de cerveja, com um depósito aqui de plástico. Ele coloca aqui, fechou, vai conseguir aguentar a pressão gerada pela segunda fermentação. E essas garrafas são conduzidas para uma adega onde a temperatura é por volta de 12, 14 graus, e elas vão ficar nessa posição para acontecer a segunda fermentação, que é a chamada tomada de espuma. Elas ficam nessa posição entre 2 a 13 meses. Aqui dentro acontece a segunda fermentação, onde as leveduras comem o açúcar do licor de tiragem, produzindo um pouco mais de álcool e produzindo gás carbônico. Só que dessa vez o gás carbônico vai ficar preso na garrafa devido a essa tampinha. Esse é o grande segredo. Foi assim que Dom Perignon conseguiu domar as bolhas e falar: eu vou deixar as bolhas serem incorporadas pelo líquido, e quando abrir é um espumante delicioso. Então ela fica de 2 a 3 meses aqui. Após esse período, o que resta na garrafa? Um líquido transparente, límpido, com bastante gás carbônico que está preso aqui, que quando a gente abre o espumante e serve, aparecem as borbulhas, que a gente dá o nome nessas bolhas que sobem pela taça de perlage. No processo clássico, as bolhas da perlage são intensas, constantes e pequenininhas. Depois eu vou falar das bolhas do Charmat. O resultado da segunda fermentação é o quê? Um vinho incorporado de gás carbônico com sabores, aromas, cremosidade, untuosidade. E os aromas e os sabores lembram um pouco fermento de pão ou um pão quentinho de padaria, o sabor de brioche, de frutas secas como nozes, avelãs,
frutas de Natal, que na minha época eram chamadas de frutas de Natal. Mas também, aquelas leveduras que foram colocadas aqui junto com o licor de tiragem, elas estão mortas e aqui embaixo. E qualquer movimento que se faça na garrafa, turva o líquido. Mas, para os grandes produtores de espumantes ao redor do mundo e em champanhe, que é o método clássico, os vinicultores deixam essas borras um intervalo de tempo para que aconteça um outro processo chamado de autólise. O que é? É o rompimento das células das leveduras mortas, elas se abrem e soltam mais aromas. E quanto mais tempo esse líquido ficar em contato com essas borras, mais sabor, mais aroma você vai ter, um espumante mais encorpado. Na região de Champagne, o mínimo de autólise são 15 meses. Aqui no Brasil, de 9 a 18 meses. Mas tem um produtor no Brasil que faz um espumante com 60 meses de autólise. Então, quando o processo termina, é um vinho cremoso, gostoso, de uma cor dourada. Vale a pena experimentar. Está escrito no rótulo, 60 meses. Agora que já acabou a autólise, depois de 15 meses em champanhe, eu preciso fazer com que essa borra seja extraída dessa garrafa. Então as garrafas saem da adega e vão para prateleiras especiais chamadas pupitres, que são prateleiras quase na vertical, onde as garrafas são colocadas num furo ovalado, assim, meio de cabeça para baixo. Eles colocam todas as garrafas, centenas de milhares de garrafas desse jeito, e a partir desse momento entra em cena uma pessoa chamada remoer, que é um profissional que passa com uma certa frequência fazendo 2 movimentos para que a borra daqui de dentro desça para o gargalo da garrafa. Então ele gira 1/4 de volta com uma certa rapidez para que agite as borras e incline um pouco. Então ele agitou e a borra começa a descer. Aí ele passa daqui uns dias, faz o mesmo movimento e vai inclinando, fazendo o mesmo movimento e vai inclinando. Isso pode demorar de 1 a 2 meses, dependendo da quantidade de espumantes. E vai chegar um momento que a garrafa vai estar totalmente de cabeça para baixo. As borras vão estar aqui. Terminou esse processo, elas vão para a linha de produção. Porque daqui, para chegar no mercado, tem mais alguns passos que são bem interessantes eu poder descrever para vocês. Então elas são transportadas de cabeça para baixo até a linha de produção. E entram numa máquina de cabeça para baixo, tem uma esteira comprida onde existe uma solução salina a 21 graus negativos. Mas ela passa nessa solução alcalina que está mais ou menos por aqui e só congela, no tempo que ela passou, só congela o gargalo e as borras e um pouquinho de vinho que está aqui dentro. Dali para frente, ela sai dessa solução salina de cabeça para cima, passa por uma máquina que tira rapidamente essa tampinha vai longe. E com a pressão daqui de dentro, o vinho que tem aqui e a pressão expele as borras congeladas que estavam aqui no gargalo. Por isso que essa tampinha tem esse depósito. É aqui que elas vão ficar um pouquinho mais para cima também, a quantidade de borra. A tampinha foi embora, a borra saiu, que tinha aqui no gargalo, e logo em seguida ele recebe um pouco mais de vinho por ter pedido na hora desse processo. Tirar essa tampinha com a borra que está aqui dentro, expelindo, chama-se degorgement, ou degole em português. Ele continua na esteira, na linha de produção, onde ele vai receber o licor de expedição e um pouco mais de vinho, porque ele perdeu o vinho na hora de expelir. O licor de expedição também é uma bebida secreta do enólogo e do vinicultor, porque aqui ele também vai dar mais sabores, mais aromas, mais buquê para esse espumante. Olha como é complexo, mas vale a pena. Existem mais ou menos de 7 a 8 graduações de açúcar que dão a característica no espumante, mas eu vou falar dos 2 principais, senão a gente fica muito tempo. Mas eu vou falar do Brut e do demi-sec. Então, ela está passando pela linha de produção, recebe vinho e o licor de expedição, com uma quantidade de açúcar. Para o Brut, a quantidade de açúcar que tem no licor de expedição é de 6 a
15 gramas de açúcar por litro. E no demi-sec é de 33 a 50 gramas de açúcar por litro. É bem mais doce, enquanto o brut já é mais seco. Continuando o processo produtivo do espumante, ele acaba de receber o licor de expedição, a próxima etapa é receber a rolha. Ela recebe a rolha, recebe uma gaiola de arame para ajudar a rolha a manter 100% fechado o espumante e preservar as borbulhas. Feito isso, recebeu a cápsula, está pronto. Próximo passo é receber os rótulos, ir para as caixas, expedição e para o mercado. E aí nós temos esse belíssimo vinho. Agora eu vou descrever bem mais rapidamente o método Charmat. O método Charmat foi desenvolvido no início do século XX, lá por volta de 1907, por um italiano e aprimorado por um francês que patenteou e colocou o próprio nome de Charmat, sobrenome dele. Lembrando rapidamente, eu colho as uvas mais verdes, levo para a adega, extraio o suco, faço a primeira fermentação alcoólica. Terminada a fermentação alcoólica, eu faço a assemblagem, o corte dos vinhos, quem faz é o enólogo, e eu coloco esse vinho base num tanque grande para a segunda fermentação. No método clássico, lembrando, vinha para a garrafa. No método Charmat, vai para um tanque específico que aguente pressão, chamado de autoclave. Tem 25, 30, 40 mil litros. E na autoclave eu coloco o vinho e o licor de tiragem, com leveduras, vinho e açúcar. Lembrando que é uma fórmula secreta do vinicultor, do enólogo. Coloco lá dentro, nessa autoclave, e ela vai começar a segunda fermentação, chamada também de tomada de espuma, onde ali dentro serão geradas quantidades imensas de pressão, 6 atmosferas. Enquanto o método clássico leva de 2 a 3 meses para fazer essa segunda fermentação, numa autoclave e no método Charmat é por volta de semanas. 2, 3, 4 semanas. Feito isso, está pronto o espumante para ir para a expedição. Só que antes disso, e num ambiente totalmente controlado, onde a pressão é respeitada, eu tiro o vinho de dentro da autoclave, separando a parte líquida, que é o vinho, das sólidas. O que são as partes sólidas? As leveduras mortas, as borras. Nesse método, ele não fica em contato com a borra por muito tempo, até terminar a fermentação. Filtro isso e já ponho direto o vinho na garrafa. Esse vinho espumante que saiu do autoclave, eu vou colocar na garrafa, que continua na linha de produção pela esteira, recebe o licor de expedição, recebe a rolha, recebe a gaiola e recebe a cápsula. Lembrando, também, pela quantidade de açúcar, ele pode ser um brut ou um demi-sec. Bem, foi um vídeo longo, eu sei disso, mas é um processo muito bonito, principalmente o método clássico. Eu procuro sempre comprar espumantes com método clássico. Eu tomo também com o método Charmat, mas eu prefiro o método clássico. E tem uma curiosidade histórica que vocês vão poder ler nesse vinho, se vocês um dia fizerem isso. Do lado de Épernay, que é a capital de Champagne, do distrito de Champagne, existe uma cidade muito famosa chamada Reims. E ela tem uma catedral, ela foi construída em 1200 aproximadamente. Mas lá houve muitas coroações de reis e rainhas. E a bebida servida era o vinho da região de Champagne, não igual ao nosso que é hoje, mas era o vinho que fazia a celebração da coroação de reis e rainhas. Então, o espumante Champagne, ele é o rei dos vinhos e o vinho dos reis. Eu quero falar uma frase que meu pai dizia, meu pai já se foi, mas ele falava assim: se eu pudesse, eu tomava um champanhe por dia, porque realmente é muito gostoso. Saúde a vocês!